Estamos de volta com argumentos, agora prontos para conversar com o candidato Priante, do PMDB e partidos coligados. Candidato, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Mauro, boa noite a todos. Essa corrida aí já próxima da eleição não é nada muito fácil, né? Não dá para parar, é um negócio meio... Uma corrida, na verdade, de longo curso, não é de 100 metros. Candidato, você tem uma vida longa, uma vida pública longa, de vereador, deputado estadual, deputado federal, já teve outras candidaturas majoritárias, e o senhor mantinha um estilo meio guerreiro. E, de repente, nesta campanha, tem um estilo assim que poderia se chamar de paz e amor, tipo lá o Lula, paz e amor. Tudo que fez mudar foi pesquisa, foi o tempo de experiência, o que fez mudar o Priante guerreiro, na sua expressão guerreira, para uma expressão de maior tranquilidade, de maior paz. Não, o guerreiro continua vivo, certo? Eu aprendi com você a tratar melhor com as câmeras, talvez, né? Mas, na verdade, acho que maturidade, né? Acho que a forma de exclamar e de posicionar as nossas propostas estão muito claras, mas o guerreiro continua em mim e a vontade de fazer muito por Belém está cada vez maior. Eu me preparei ao longo desses anos, fui vereador, deputado estadual, deputado federal por 4 vezes, fui candidato a prefeito, fui ao segundo turno, né? Numa eleição que as pesquisas apontavam a Valéria no segundo turno, né? Aliás, as pesquisas estão sendo reeditadas aí de novo, né? Estão reeditando a Operação Valéria aí, tentando empurrar na marra um candidato ao segundo turno, mas nós sabemos, temos pesquisas internas, sabemos que vamos ao segundo turno com a força das ruas, com a força do povo, e eu estou pronto para esse desafio, Mauro. Eu me preparei, acho que estou bem posicionado no sentido de fazer as parcerias que Belém precisa para avançar nas demandas acumuladas que nós temos ao longo dos anos, né, que não foram apenas o retrato da falta de gestão da atual administração do Dulciomar, mas também do passado recente, tá certo? O governante deve pagar pelo que fez e pelo que não fez. Agora, candidato, a sua vida pública é de uma vasta experiência parlamentar. O senhor nunca teve uma experiência no executivo. Isso não poderá fazer falta na hora de ter que decidir lá um orçamento definido, que é sempre aquém das demandas? Pelo contrário, Mauro, no que diz respeito ao orçamento, nenhum candidato entende mais do orçamento do que eu. Eu fui relator do orçamento do Brasil por 3 vezes. Aliás, você começou essa entrevista me comparando com o Lula, né? Com o Lula Paz e Amor. Eu aprendi muito com o Lula. O Lula também não havia sido ocupado nenhum cargo executivo antes de ser presidente do Brasil. E foi o maior presidente que o Brasil já viu nos últimos anos. Então, eu estou preparado. Os últimos anos da minha vida pública foi dedicado a discutir os problemas de Estado, a penetrar nas entranhas das discussões no que diz respeito à educação, à saúde. Eu, quando afirmo que eu vou construir 5 UPAs 24 horas em Belém, é porque eu sei onde buscar o recurso. Eu sei que o Brasil oferece, o governo federal oferece para o Brasil a construção de UPAs. O Brasil tem 500 UPAs construídas país afora, e aqui em Belém não tem uma funcionando. É por isso que eu digo, tá certo? Eu sei onde buscar o recurso, eu conheço os caminhos do orçamento brasileiro. Agora, candidato, o senhor conhece os caminhos, conta com uma estrutura partidária de um maior partido do Brasil, que é o seu PMDB, mas na sua campanha o senhor não tem mostrado as obras do PMDB, o que o PMDB fez ou deixou de fazer. Por que o PMDB está meio encolhido da sua campanha? Existe isso, pelo contrário. Existe uma ditadura do tempo, as pessoas solicitam que nós apresentemos as nossas propostas, as nossas posições políticas. Eu fico preocupado quando vejo um candidato querendo se apoiar em um governante, numa liderança maior. Você fica passando a impressão de tutela, tá certo? Dizer, eu sou o candidato do fulano, eu sou o candidato do Beltrano, eu sou o candidato da cidade, mano. Eu tenho uma biografia, eu tenho uma história para ser o candidato do PMDB, o candidato de todos os PMDBistas, mas o candidato da cidade. Eu não quero ser o candidato de qualquer autoridade política. Mas o senhor não acha que, por exemplo, o seu opositor, o Zenaldo, sendo do mesmo partido do governador, a cidade acaba levando algum tipo de vantagem? Porque tem repasses maiores, um cuidado maior, um entendimento melhor? Eu acho pelo contrário. Eu acho que o Zenaldo teve oportunidade, foi chefe da Casa Civil, foi secretário de Proteção Social, poderia ter ficado lá e feito muita coisa por Belém. Mas ele resolveu ser candidato. Acho que a aliança do Zenaldo, tenho respeito por ele, mas é a aliança dele com ele mesmo, é a aliança dele para dentro do PSDB, tá certo? E cria uma dificuldade grande o próprio Zenaldo, porque o Zenaldo foi líder da oposição ao Lula na Assembleia, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados,
fazia encaminhamentos diários contra as grandes conquistas que o Brasil teve, Bolsa Família e outras matérias, porque era líder de oposição. Isso com certeza dificulta a relação do Zenaldo com o governo federal, né? E acho que é o seguinte, o governador Jatene me convidou para ajudá-lo a governar. Eu estou ajudando o governador Jatene a governar o Pará. Eu consegui recursos, eu fico preocupado aí com as pessoas que tentam subtrair algumas conquistas que a gente tem trazido para Belém. Eu consegui um convênio que o governador assinou para a construção da independência, para a conclusão da independência. O convênio eu consegui com o Ministério da Integração. Eu vejo propaganda na televisão dizendo que foi conseguido assim, assado. Fui eu que consegui, tem depoimento do governador fazendo considerações a respeito disso. Então, por conta disso, concluindo, Mauro, eu quero afirmar a Belém, a todos que nos assistem, que eu estou pronto para fazer as parcerias necessárias. Não parceria pela metade, não é parceria saci-pererê. É parceria com o governo do Estado, que eu tenho uma boa relação, e com o governo federal. A presidenta Dilma é presidente e eu faço parte da base de sustentação do seu governo. O partido, por exemplo, do Zenaldo, falou Zenaldo como exemplo, porque você citou, faz oposição à presidenta Dilma. E o vice-presidente do Brasil é o presidente nacional do meu partido. Portanto, eu tenho as chances de quebrar o isolamento de Belém. Esse é o grande risco da nossa capital, é ficar isolada, ou pelo governo federal, ou pelo governo estadual, ou pelos dois governos. E isso eu me proponho a fazer, a romper esse isolamento. Candidato, um outro opositor seu, o Edmilson, já tem uma experiência de 8 anos no executivo da cidade. A cidade é carente, é de difícil gestão, mas a cidade não ganharia mais com ele retornando e colocando em prática a sua experiência? Olha, Mário, eu gostaria de estar falando aqui das minhas propostas, mas você me pauta os adversários. Muito pelo contrário, o Edmilson isola Belém. O Edmilson faz oposição ao governo do Estado e oposição à presidenta Dilma. Isso é um grande prejuízo a Belém. E todos nós conhecemos o perfil do Edmilson. O Edmilson é um guerrilheiro, no bom sentido, da política. Ele é um extremista, né? Ele fez um governo populista de extrema esquerda em Belém. E deu um passo mais à esquerda. Na época ele era do PT. Portanto, é um risco muito grande de isolamento da nossa cidade. Mas eu quero falar, Mauro, verdadeiramente sobre as minhas propostas. Não, ok. Me aborde sobre isso. Tudo bem, vou abordar. Veja bem, os 3 S's que vocês usaram, vocês todos usam nos debates, que é segurança, saneamento e saúde, todos vocês vão se esforçar para melhorar essa situação. Não tem candidato que não deixe, que vai deixar a saúde de fora, que vai deixar o saneamento de fora, que vai deixar a segurança, não. Então vamos falar algo que não vem sendo falado no horário eleitoral gratuito ou que não venha sendo debatido nos diversos debates que vocês têm participado. Eu considero até um excesso de mídia que acaba confundindo o eleitor. Eu ouço o senhor falar de vez em quando sobre turismo. Belém é tida a vida como um grande potencial. Desde que eu nasci eu ouço falar que é um grande potencial, mas nunca decola o turismo aqui. Não se sabe por quê. Nós temos belezas naturais, nós temos beleza arquitetônica, nós temos antiguidade, temos o Sírio, mas nada efetivamente decola. Quando vem grandes eventos, até isso foi colocado na balança e nós ficamos fora. O que o senhor pretende apresentar de novo nesse setor? Primeiro, Mauro, eu não tenho me propor, minha proposta não se restringe a 3S, certo? O meu abecedário é bem mais amplo, vai de A, certo? Inclusive o Z é a última letra do alfabeto, né? Então nós temos propostas concretas em todas as áreas. O bom prefeito, Mauro, tem que ser um prefeito que veja a cidade de maneira integral, por inteiro. Então nós, numa cidade que tem, de cada 10 crianças, 8 fora da escola. Uma cidade que tem campeã de esgoto a céu aberto. Uma cidade que tem as demandas infraestruturais que Belém tem. Uma cidade que tem mais de 120 mil famílias com renda mensal inferior a um salário mínimo. Tá certo? Portanto, mais de 500 mil pessoas vivem nessa condição. É uma cidade que requer uma atenção sobre todos os aspectos, né? E o turismo, Mauro, pode ser um grande trampolim para alavancar um conjunto de oportunidades que Belém precisa ter na geração de emprego e renda. Eu me proponho a construir, lá em Coraci, lá na primeira rua, um porto fluvial turístico para Belém, para que os transatlânticos, os navios carregados de turistas, possam atracar em Belém, certo? Numa rotina e não episodicamente chegando e tendo toda aquela dificuldade de se aproximar do nosso porto em função do calado. Ali tem um calado
que, segundo a orientação técnica, é possível ter um porto fluvial turístico. Com isso, nós vamos incluir Belém no roteiro turístico dos grandes navios que hoje passam à margem da nossa vista, seguindo para Manaus direto. E aí não levam só turistas para Manaus, levam os empregos da nossa cidade para Manaus, né? Hoje há um registro muito estranho. Belém recebeu, em 2009, como exemplo, 40 mil turistas, Manaus 200 mil turistas. Portanto, nós precisamos reverter isso, nós precisamos fazer com que Belém passe a ser a capital turística da Amazônia. A nossa beleza, que me desculpe os manauaras, é muito mais diversa do que Manaus. Nós temos ilhas no nosso entorno, é uma cidade insular, uma cidade que tem a capacidade e uma vocação turista extraordinária. Temos uma culinária extremamente rica, a nossa cultura popular, tá certo? A nossa arte, a nossa musicalidade, tudo isso é são conjuntos de situações que fazem com que nós possamos transformar e construir uma agenda turística muito forte para Belém. E eu vou instalar a Secretaria de Turismo de Belém, Mauro, tá certo? Com isso nós vamos definitivamente incluir Belém nesse braço turístico, criando oportunidade, gerando emprego, gerando renda, e você sabe muito bem disso, porque você foi presidente da Paratur, sabe que o turismo é um fator de desenvolvimento, um fator gerador de emprego e renda. E com um detalhe, o ministro do Turismo do Brasil é um colega meu, deputado federal, tá certo? Que vai nos ajudar seguramente nesse desafio de fazer com que Belém passe a ser definitivamente um grande polo turístico da Amazônia. Candidato, ainda há pouco o senhor falou de pesquisa eleitoral e assim o senhor estava meio rancoroso com relação à pesquisa. Normalmente a gente ouve que pesquisa eleitoral só é boa para quem está na frente. Quem não está na frente, ela é manipulada, ela não presta e assim por diante. É esse o seu pensamento geral com pesquisa ou o senhor trabalha cientificamente, internamente com pesquisa? Pelo contrário, mano, eu não tenho rancor, eu estou acostumado. Em 2008, muito próximo da eleição, saiu uma pesquisa no Jornal Liberal me colocando com 11% atrás da Valéria do Selmar em terceiro lugar. E quem foi para o segundo turno fui eu, com 20% dos votos de Belém. E a Valéria ficou em quarto lugar. Não pode ser uma arrancada de cima da hora ou coisa assim? Não, Mauro, isso não se constrói feito uma mágica determinada. Belém toda me conhece, sabe como eu sou, sabe quando eu estou aborrecido, sabe quando eu estou calmo, conhece o meu temperamento, sabe da minha capacidade de articulação. Portanto, eu não sou um noviço, um novato que estou me apresentando à cidade. Hoje mesmo, no Diário do Pará, na coluna do Guilherme Augusto, saiu uma notinha lá pequena, para quem quiser ver, apontando que a Folha de São Paulo, esse final de semana, noticiou pesquisa em todo o Brasil, me colocando em segundo lugar, com perto de 18%, e o Zenaldo atrás de mim com 13%. Portanto, pesquisa é mais ou menos assim, monta-se um balcão, tem pesquisa para todos os gostos. O saudoso Hélio com certeza faria uma grande gozação se estivesse entre nós, né? Mas eu tenho certeza, tenho acompanhamento diário, né? As pesquisas servem para tentar intimidar a torcida. Mas como a minha torcida é tão acostumada com esse tipo de Mas não influencia, confusão, candidato? Não influencia? Não, influencia definitivamente aqueles que ficam vacilantes para financiar o candidato. Isso influencia. Quer dizer que influencia, né? O financiador. O financiador com certeza influencia, né? Agora, quem tem financiamento fácil, né, acaba surfando nessa hora, né? Eu, como não tenho, acabo tendo essa influência com relação a isso. Mas com relação ao eleitor, o eleitor de Belém está vacinado contra pesquisas. Tá? A pesquisa dava conta de que o Almir Gabriel ganharia a eleição no primeiro turno. E o Almir Gabriel foi para o segundo turno com 49 pontos não sei o quê e perdeu a eleição para a Ana Júlia. E a pesquisa recente, que eu participei do processo, que foi concorrendo com o do Selmar com a Valéria, né? Exatamente, essa é a lembrança mais recente de todo esse processo de pesquisa. Pesquisa em Belém, essa época, está virando brincadeira. Aliás, eu não sei por quê que Belém as pesquisas viram brincadeira, né? Dizem que tem um publicitário que é especialista em mexer com essas coisas de pesquisa em Belém. Dizem, né? Agora, eu não sei por que esse desrespeito com a nossa cidade, porque acaba sendo uma apunhalada na democracia, brincando com a opinião pública, dizendo que a opinião das pessoas é esse desenho, quando na verdade a opinião das pessoas se retrata de uma outra forma, quando as urnas abrem, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, nos grandes centros, é muito difícil fazer esse tipo de brincadeira, né? Mas aqui em Belém, lamentavelmente, esse é um grande problema que eu tenho certeza que, se não for resolvido pelas barras da justiça, o povo resolve, Mauro. O povo é sábio, o povo sabe muito bem o caminho que deve seguir. Candidato, e essa é a minha confiança
é no povo que já viu, teve essa experiência em 2008. O próximo prefeito vai finalizar Belém para os seus 400 anos. O que é que o senhor imagina Belém com 400 anos, fora o básico que qualquer prefeito estaria preocupado? Olha, Mauro, Belém é uma cidade tão bonita, né? E que, lamentavelmente, tão maltratada, né? Eu penso muito fortemente, tenho uma determinação inquietante dentro de mim de governar para aquelas pessoas que mais precisam, Mauro, em Belém. Belém tem esse contingente que eu já falei anteriormente aqui, de mais de 500 mil pessoas que vivem num estado de profunda dificuldade, à beira dos canais, em ruas que foram esquecidas na nossa cidade, tá certo? Uma Belém que a prefeitura nunca chegou, né? A presidenta Dilma tem uma proposta que é o programa Brasil Sem Miséria, de investir nos próximos anos 10 bilhões de reais e reduzir o nível de pobreza no Brasil em 40%. E eu vou arrancar esse recurso, Mauro. Eu tenho condições de arrancar esse recurso. A presidenta Dilma vai me ajudar. Eu vou me agarrar com Lula, que é meu amigo pessoal, com Michel Temer, que é o vice-presidente do Brasil, e vou fazer esse enfrentamento aqui no Pará. Não é possível vivermos numa cidade empobrecida como a cidade de Belém está passando. E esse retrato não é uma desconstrução apenas do governo do Dulciomar, é uma desconstrução que vem de algum tempo. O governo de Edmilson também foi partícipe dessa desconstrução. Senão as crianças estavam premiadas em Belém, não estariam todas fora de creches. Eu vou instalar creche em todos os bairros. A minha proposta é instalar nas igrejas, as sedes de igrejas que existem nos bairros da cidade, para que nós possamos dar oportunidade para as mães terem onde deixar os seus filhos com educação, com alimentação e poder ter acesso ao mercado de trabalho. E vou financiar através do Banco das Oportunidades, que vai ser um banco diferente. Um banco que vai financiar o sonho da pessoa que quer ter um bom negócio, mas capacitar para que esse negócio não feche que mais no dia muda seguinte. De nome, né, candidato? Não. Toda a gestão esse banco tem diferença. Porque uma coisa é chegar, pegar o empréstimo para abrir um cachorro quente, um comércio, uma doceteria, uma coisa pequena, um micronegócio. Outra coisa é ser orientado para que o seu negócio dê certo e ser capacitado para que o negócio dê certo. Esse sim é um papel que eu vou exercer, tá certo? Portanto, quero fazer um tempo novo em Belém, Mauro. Um governo colocando toda a experiência que eu tenho acumulado ao longo dos anos. Finalizando nossa conversa, no último plebiscito de decisão sim e não pela divisão do Pará, onde o senhor estava? Onde eu estava do lado da maioria, Mauro. Eu votei não. Aliás, eu estava ocupado nessa época também. Eu estava relatando o orçamento do Brasil, né? E estava colocando recurso, inclusive, para o Pará, para a construção de uma UPA em Coraci, a construção de uma UPA no Mosqueiro, recurso para a Independência, tá certo? Aliás, esse é um tema aí que não sei por que um determinado candidato tenta ser o pai do não aqui no Pará, quando, na verdade, certo, o candidato que se apresenta como pai do não foi presidente da frente por um único motivo, com o dever de casa de arrumar a estrutura para fazer a campanha do não. Tá certo? Por quê? Porque estava dentro do governo, exatamente por essa facilitação, e foi cedido esse lugar para que ele coordenasse a campanha. E a coordenação foi tão eficaz, certo, que o publicitário continuou fazendo a campanha dele atualmente. A produtora que fez a campanha é a mesma produtora que faz a sua campanha atualmente. Aliás, produtora e publicitário que fazem a campanha, fizeram a campanha do não, a do candidato, e fazem campanha em outras situações também. Então,